vida me cambió. Yo estaba enseñando una vida muy cómoda, lo tenía todo. Y de momento me vi sin dinero, vi la otra cara de la sociedad. Mi sueño es voltar a mi país. Yo algún día tengo que ir a Cuba, no sé cuándo, en qué momento, pero yo tengo que traer algo que me represente que yo no pude traer. Enfrentarse a uno mismo, enfrentar la vida y confiar en que hay algo más poderoso. Hasta el final es hasta el final. La fe no se va a perder. E a pessoa, quando eu cheguei, entreguei o currículo, a pessoa falava, você é haitiano? Aqui não tem vaga para estrangeiro. A mulher africana, imigrante, quando ela vai para um país, que ela possa dizer assim, você pode ser alguém no país onde você está. Hay un dicho que dice, uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde more. Eu quero voltar, porque eu tenho família lá. Mas só vou voltar. É rever minha mãe depois de 8, 9 anos. Esse é o meu sonho. Y yo creo que los jóvenes en Cuba saben que eso es lo que se quiere y están intentando coger esas herramientas para enfrentar la realidad. Eu quero, se eu voltar lá no Senegal, eu tenho uma casa, eu fico tranquilo. Retornaria, se ainda existisse sertão, eu retornaria e viveria tudo outra vez. Me perseguiu o exército, por isso saí de lá. É só amor, o idioma que a gente precisa falar. O sangue vai ficar sangue de haitiano, mas todo o resto é brasileiro. Consciência de que algum dia poder regressar a nossa terra, a nossa pátria. Eu sempre desejei, quando voltei para cá, de não perder tudo que eu aprendi pelo fato de ter estado fora. Não tinha medicamento, não tinha comida quase. Eu gosto muito, eu amo o Brasil. A família da minha mãe, ela veio de Hiroshima. Casei na Itália em janeiro, e em agosto já estava com a compra da passagem. Eles me chamaram para comer na mesa e eu chorava. Falei assim, nossa, eles me amam. Não reclama da vida, que o que eles acham pouco, para as pessoas aqui é muita coisa. Uma perda muito marcante para nós, né? Uma perda que representou muito para mim. Ele pôde ter essa troca de cultura que para ele sempre foi, né, vista como preconceito, enfim. E agora no final da vida ele aprendeu que somos todos iguais. Eu sabia que eu ia chorar. A migração, ela não é de todo triste, mas ela é de todo saudade. A cada novo amanhecer, o sol realiza sua jornada, espalhando luz e sombra por todo o planeta. Em uma dança harmoniosa, a natureza também migra, rios serpenteiam, pássaros cruzam os céus, peixes deslizam nas águas. E assim como eles, as pessoas se movem incessantemente buscando novos horizontes e recomeços. A necessidade de deslocamento transcende as barreiras geográficas, políticas e religiosas. O mundo é uma casa comum, onde todos nós deveríamos ter a liberdade de escolher entre ficar ou partir, de sonhar com qualquer canto deste vasto planeta.
O maior direito que devemos gozar é o de nos sentirmos seguros em qualquer território, em qualquer espaço. Alguns escolhem a mudança e o destino, outros são escolhidos. Como uma canção que ressoa em múltiplos timbres e sentimentos, tudo se transforma em um fluxo contínuo. Histórias, poesias e canções se entrelaçam, rostos e vivências se dispersam, pintando a tapeçaria da humanidade. Nossa jornada através da migração não se resume a números, estatísticas ou rótulos. A migração é um sentimento profundo, uma linguagem universal, uma expressão visceral da condição de sobrevivência. O Brasil é um berço importante para a migração. Não só recebemos pessoas de todos os lugares do mundo, como também partimos para outros continentes e lugares o tempo todo. A região oeste do estado do Paraná é um destino de migrantes desde sua formação e nos últimos 10 anos tem sido uma esperança e um abrigo para quem vem do mundo inteiro. A Embaixada Solidária surge da dor de uma criança. Eu sou nascida na década de 80 e meu pai ouvia a guerra pelo rádio. E meu pai tinha muito medo de ser convocado. Eu acho que ele não queria entrar em outras batalhas na vida. E eu cresço com aquele temor de guerra, mesmo estando territorialmente muito longe, muito distante, a sensação de que eu precisava fazer alguma coisa. Eu ouvia sobre bombardeio em escolas, em hospitais, e aquilo causou, eu não vou chamar de trauma, mas causou um incômodo para uma criança que tinha 4, 5 anos de idade. E aí a dor de uma criança encontra com a sensibilidade da jornalista que não conseguia apenas olhar uma história. E já com alguns anos de profissão, com mais de 20 anos de profissão, eu encontro uma haitiana que mudou a minha vida, uma menina. A Embaixada nasceu da sensibilidade de quem não se contentou em apenas contar a história, mas também transformou a invisibilidade em luta por um recomeço e pela garantia de direitos básicos, como o direito de falar e ser compreendido. É uma casa que acolhe o mundo em seus poucos metros quadrados e que abrigam uma alma livre, leve e que parece entender todos os dialetos. O que era para ser apenas um projeto emergencial tomou forças e aos poucos consolidou-se num projeto humanitário que inspira, acolhe e a muitas mãos constrói o protagonismo, pautado no respeito e na pluralidade cultural e existencial, tão peculiar a cada pessoa migrante. A Embaixada Solidária é uma organização da sociedade civil que desde 2014 atua no acolhimento de migrantes, refugiados e apátridas que chegam do país inteiro e do mundo. Quando você olha a singularidade de uma pessoa, algumas delas precisam de um lar para ser feliz, outras precisam da rua para ser feliz. Olha a contradição do negócio como esse. Tem algumas que precisam de amigos e outras precisam da solidão. Uma coisa que me incomoda muito na migração é a invisibilidade. Quando uma pessoa não consegue ser vista, ela não consegue mais nada na vida, porque ela parte do ponto de vista da inexistência. A força do hábito nos diz, fez uma escolha de viver aqui. Ela só teve aqui para viver. Ela só teve o Brasil para recomeçar. Talvez só teve a nossa cidade. Então isso é muito forte. Quando você tem uma missão, quando você está determinada a fazer algo, se você não vai para o mundo vem até você. Eu fui incendiada por essa causa em algum momento e essa chama nunca mais apagou. Não tem nada mais profundo do que sobreviver. Se não tiver comida hoje, amanhã, você não tem um futuro. Você não estará lá. Você não estar lá por fome tem um peso que eu acho que a gente não tem palavras para definir. Palotina foi uma tragédia que banhou de sangue a Embaixada Solidária, o Oeste do Estado do Paraná, o mundo.
Quando eu olho no meu celular pela primeira vez, tinha mais de 60 mensagens de números desconhecidos, conhecidos, e eu vejo a primeira informação da explosão. Então eu olho para a colega que está comigo e digo, muitos dos migrantes estão lá. Então eu via passar os corpos, eu estava muito próximo, mas tentando não olhar no rosto. E o mais chocante é que, para quem acompanhou as tragédias no Haiti, os terremotos, eles saíam todos cheios de poeira, com muitas fraturas, com muita queimadura, e as imagens começaram a circular na internet, e as pessoas diziam, mentira, são imagens do terremoto, ou seja, eles atravessaram o mundo para vir a recomeçar a vida e morreram exatamente da mesma forma. E aí eu tenho que lembrar o Donald, que foi o último a ser resgatado, já no caminhão de resgate. Eu lembro de ter visto o olhar dele lançado para a região onde estavam os colegas, o corpo extremamente queimado, e ele passando para os bombeiros a orientação de onde estavam os amigos. Naquele momento eu pensei que ele sobreviva. Eu queria muito contar para ele o quanto ele foi herói. Quando eu chego no ginásio de esportes, onde os corpos estavam sendo velados ainda na madrugada, e eu vi 8 corpos com as bandeiras dos seus países estendidas sobre ele, o ginásio estava lotado, mas eu nunca tinha ouvido um choro ecoar a ponto de mexer o telhado. O telhado de zinco. O choro foi tão grande, a catarse foi tão grande, que em alguns momentos o telhado literalmente oscilava pelo barulho, pelo lamento, pela dor daquelas pessoas. Para o haitiano, um velório coletivo é a memória de um país que caiu, que ruiu e que infelizmente não recomeçou ainda. E um ano depois, eu volto para visitar aquelas sepulturas quase que abandonadas num cantinho do cemitério e eu penso quanta história, quanto recomeço deixou de acontecer a partir daquele dia. Geralmente uma das perguntas, quando você tem uma amizade um pouco mais sincera com o migrante, ele vai olhar para você e diz assim, viu, se eu morrer, você devolve meu corpo para o meu país? Acho que ficou a dívida de não devolver. Nós recebemos jovens cheios de esperanças, cheios de vontade, de força de trabalho, de intelectualidade, e nós não devolvemos nem os corpos. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana. A migração, ela não é de todo triste, mas ela é de todo saudade. Ela é de todo estou deixando parte de mim por uma parte que eu ainda nem conheço. Não tem como não ter solidão no processo migratório. A qualquer momento, um de nós pode se tornar um migrante. Seja pela pressão externa, seja pelas condições financeiras, as condições emocionais. Em algum momento da vida, a gente é um migrante de fato, de verdade e de direito. Eu entendi que eu nunca teria feito nada de mais importante na minha vida do que ter dedicado 100% dela à embaixada. Não tem projeto maior, não tem o que incendeia mais o meu coração e o coração das pessoas que estão unidas nesse processo. Ninguém mais vai conseguir discutir direitos humanos e não só economia. Ninguém mais vai conseguir discutir sustentabilidade sem falar de migração. O assunto está na mesa. O assunto está diante dos nossos olhos, na escola dos nossos filhos, na igreja que você frequenta, na rua do teu bairro. O assunto está diante, o mundo mudou na porta da nossa casa, é real e que bom que mudou. Então, estar sentado com quem hoje toma as decisões é extremamente importante, porque se nós não estivermos lá, nós que olhamos no olhar da fome, do tráfico de pessoas, do crime organizado, nós precisamos pertencer a uma sociedade que é mais organizada que o crime, senão a gente não dá conta dele. Então, essa é a nuance. A gente precisa estar no polo das decisões, mas jamais deixar de compartilhar o pão na mesa com quem chega. Eu tenho a convicção que eu não vou ver a transformação, mas eu pari ela. Os meus filhos verão um mundo diferente. E é essa esperança que eu tenho no meu coração. A
Embaixada Solidária é inspirada na existência e coragem de uma mulher migrante e mãe que imprimiu em outras vidas a coragem do cuidado. A história começou quando eu vim para cá, né, sem falar. Primeira coisa que eu precisava era ser atendido no hospital, sem conseguir conversar em português. Já começa a loucura toda. A primeira vez que eu ia ser mãe e eu nunca tinha uma instrução de alguém para me falar, né? Ser mãe é isso, ser mãe é assim, ser mãe é aquilo. E eu me lembro até hoje, no primeiro dia que eu recebi meu filho no braço, foi muito lindo. Parecia que eu renasci de novo e eu tinha um propósito na vida. Então eu sempre quis ser cuidadoso com meus filhos. Então naquele momento que eu vi que eu não conseguia cuidar dos meus filhos do jeito que eu realmente queria, então comecei aquela dor, aquela aflição, aquela angústia toda. Às vezes tem coisas na vida que a gente não planeja, mas Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para manter a gente de pé. No dia que eu conheci a Edna, ela segurou a minha mão e me ensinou a pescar. E depois ela falou, filha, agora eu te ensinei a pescar, agora você está livre de pescar do jeito que você quiser. Meu maior sonho, hoje em dia eu posso falar, é rever minha mãe depois de 8, 9 anos. Esse é o meu sonho. Muitas outras vidas e histórias recomeçaram com a Embaixada Solidária. Cada história chega com uma força de um abalo cósmico, mostrando outras faces, sentimentos e realidades. A Embaixada significa na minha vida um divisor de águas. Eu sou a Ana antes da Embaixada e a Ana depois da Embaixada. A Embaixada me mostrou um mundo que eu sonhava com ele, mas que hoje eu vivo esse mundo, assim. A gente, quando fala de tráfico de pessoas, antigamente, eu via como uma coisa distante, como uma coisa de reportagem. Mesmo estando na polícia, eu via como uma coisa que não fazia parte da nossa realidade. Você até ouvia histórias e, de repente, você olha no olho dessa pessoa, dessa vítima. E isso te impacta de uma forma que você fala, não é possível que estava aqui embaixo dos nossos olhos. E isso dói muito, porque é o que você falou. As vítimas brasileiras viram uma estatística. Elas não viram nenhuma estatística. Elas não têm, é um porão, uma solidão e um desespero absurdo sem ter a quem recorrer. Isso, para mim, é bastante dolorido. Eu sabia que eu ia chorar. Porque realmente, eu falo que eu encontrei o meu lugar no mundo. Talvez quando a gente comece uma coisa, você não tenha noção. E hoje eu digo assim, o meu lugar no mundo é ali. Eu não penso, eu não tenho hora. Se eu puder, a minha profissão, é o que eu te falo, ela às vezes me dificulta, porque nós também não temos hora na minha profissão. Mas a hora que eu tô ali, sempre aposto. Eu quero contribuir com tudo. E eu não vejo a hora de me aposentar e estar lá 100%. Eu vou ser 100% embaixada. O rosto da migração nem sempre imprime apenas os traços sonhadores da juventude, mas também coloca na mala experiência e cansaço de uma vida inteira e que de repente precisa mudar. Meu nome é Joaquim José León. Eu tenho já 70 anos, 69 anos. Eu he vivido vários governos de Venezuela. Había mucho trabajo, mucho desarrollo para el pueblo venezolano. Teníamos todo parecido aquí. El domingo, día feriado, un churrasco. Convivíamos todos, vivíamos contentos, alegres. Este país no, este gobierno es atraso. Se enferma você, o enfermo yo, a ir a un hospital allá en Venezuela, es morirse.
Esa camisa él regaló a un amigo donde yo trabajaba. Sí, él era de Corinthians, pero siempre veíamos el fútbol en la tele. Sí, tomamos cervecilla. Mucho agradecido de este país. Este país muy bueno para mí. ¿Entiendes? Me da trabajo, yo busco mi trabajo. ¿Entiendes? Y por medio de conseguir mi trabajo, yo compro lo que yo deseo, lo que yo me guste. Tengo dinero, mando a mi familia, ¿entiendes? Vivo con la mente un poco más fresca, más tranquilo. Hay personas que apoyan al gobierno, ¿entiendes? Apoyan al gobierno por una simple cosa que no engrandece a nadie. Un paquete de harina, un óleo, un 4 sardinas, eso. Ese es nuestro presidente, ese. Sí, no. Nosotros no queremos que nos den esa caja. Nosotros queremos trabajo para nosotros comprar nuestra caja. Hay un dicho que dice, uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere. Eu não tenho medo de morir acá. Entende? Se a migração solo pode ser solidão, a maternidade durante esse ciclo da vida precisa resistir e existir das maneiras mais desafiadoras de gerar, parir e sustentar uma nova vida. A felicidade acabou, que começou a guerra e tudo mais, e eu precisava deixar o país. O mais dolorido é a fome, que o fome de lá não é fácil. Eu acho que esse aqui, o mais difícil também, é que eu tive que deixar minha família inteira. Minha avó, meu avô, eu deixei todos eles para trás e vir procurar uma vida melhor. Mas a sensação que é muito ruim, tipo, você nunca mais vai ver, é uma sensação muito ruim. Nós tivemos que comer manga verde com sal para passar o dia. De noite, nós tínhamos que colocar um sal debaixo da língua para conseguir dormir, senão, tem noite as crianças começam a chorar, que não tem comida e isso era bem difícil por lá. O dia que eu fiquei muito feliz foi que eu teve minha filha e eu consegui meus estudos, não parei de estudar, mas eu consegui terminar o ensino médio, eu estou fazendo curso agora e eu tenho a minha filha ao meu lado. Eu consegui uma segunda mãe que conseguiu me acolher, que é a Edna Nunes. Eu consegui um irmão, que é Daniel. Consegui um pai, que é Leonardo, que essas pessoas foram muito na minha vida. O meu sonho é chegar um dia, diz que eu vou no Haiti e eu vou para ajudar a minha família, ajudando as pessoas que estão em necessidade. Não reclama da vida, que o que eles acham pouco, para as pessoas que é muita coisa. Então eu diria para eles aproveita o que consegue, aproveita o tempo com a família, aproveita cada momento, cada abraço, que a vida não é muito longa. Ter fé que vai conseguir, ter fé que vai realizar o sonho, ter fé que vai conseguir uma vida melhor. Nem todas as mães e filhos sobrevivem à viagem. A migração tem também o rosto feminino. Os encontros dessas mulheres pelo mundo são intensos e transformadores. As mães que não sobrevivem são sementes de mães que nascem sem esperar nada em troca e apenas seguem o legado ancestral do cuidado. No nascimento do primeiro bebê haitiano, eu vi a dificuldade que aquela mãe teve. E aí, junto com a rede de apoio, né, com a Edna, com a embaixada, a gente pôde seguir. A gente conseguiu dar sequência ali com aquela família. Era uma mulher vítima de violência também. E foi a partir dali que eu peguei amor pela causa. Acho que os momentos mais difíceis é quando a gente perde um imigrante. Quando eles acabam vindo a óbito, por N situações, N motivos. E a gente já chegou até, inclusive, a carregar caixão
porque não tinha ninguém ali que fizesse isso. Eu tive o prazer de ser mãe por adoção, né, de coração, de 2 meninas haitianas e fiquei por 3 anos com elas. Creio que assim, ter esse envolvimento nesses 3 anos foi o que de mais bonito aconteceu para mim ali dentro. Elas perderam a mãe no parto e o pai era sozinho aqui. E a partir daí eu acabei assumindo um papel de mãe delas. E assim, elas foram entrando na nossa família, né? Até o fato de me chamar de mãe, chamar os meus pais de avós, meu filho de irmão. Eu tenho um pai italiano, então ver ele conviver com haitianos, com pessoas negras, nos trouxe uma posição muito diferente dentro de casa. Os meus irmãos, a minha família, acham incrível, porque agora, no fim da vida, né, ele com 80 anos, ele pôde ter essa troca de cultura que para ele sempre foi, né, vista como preconceito, enfim. E agora, no final da vida, ele aprendeu que somos todos iguais. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza e tu dolor. O migrante não é apenas o caminho, mas em sua jornada para uma nova vida, segue também sua cultura e suas cores. La voz desta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. A situação estava bem difícil, não tinha medicamento, não tinha comida quase, os mercados, lojas fechadas, a energia elétrica estava ficando muito ruim, a gente só conseguia ficar quase 2 horas por dia com energia. Então essas últimas lembranças que eu levo, que eu tenho agora, são desse último momento vivenciado ali antes de vir para o Brasil. Atualmente, Cuba é um país com pessoas envelhecidas, que não conseguem ir porque eles não têm o dinheiro para fazer a travessia, para pegar um avião e ir embora. O pior momento foi ter que planejar ir embora de um lugar onde você já não sente que pertence e que é quase como fugir. Então eu senti que estava presa, ter que se despedir das pessoas que a gente sabia que eles iam ficar nessa situação. Depois que eu montei no primeiro avião, no segundo, até chegar no quinto e chegar até aqui no Brasil, já foi como um alívio. A imigração, ela se vivencia diferente desde cada indivíduo e desde cada cultura. Foi bem difícil achar uma ideia para representar essa dor também que a gente vivencia no processo de migrar. Mas no que eu pensei foi em vou fazer uma pintura alegre para quem chega na embaixada procurando apoio, acolhimento e que isso traga um pouco de alegria. A tua casa é onde você para de pensar na possibilidade de fugir. Então eu acho que o migrante procura isso, ter a estabilidade de não ter que pensar de novo em fugir. Para outros tantos, a migração exige deixar de ser quem você sempre foi. A profissão é uma das primeiras a ser impactada. O mundo então passa a conhecer profissionais que, apesar de extraordinários, levam consigo a dor de não mais poder exercer suas profissões, pelo menos não da mesma forma. Era uma vida que havia muitos lugares onde sair, de culturales. Eu ia a muitos teatros. Era diferente, a vida era completamente diferente. Nos reuníamos los amigos, en descargas, en festas. Era muito mais sano.
hoy en día Cuba se tornó completamente diferente. Mi filia es lo más grande que nos tenemos y por ella yo he hecho que estamos aquí en este país, porque si hubiera sido por mí yo creo que no hubiera salido nunca de Cuba. A veces pienso, a veces sueño, me levanto, pienso en mi casa con todo, que yo pensaba que era el final, morar ya para toda mi vida, porque yo era muy feliz en mi casa, en mi cartorio, en mi trabajo. Yo era una persona realizada. Y para mí, ese día que yo salí de mi casa, para mí, yo he hecho que yo dejé todo. Yo dejé que ainda yo tengo todas las cosas de mi mamá, de mi papá. Oscar me fala, no, você não tem que voltar mais nunca aí. Eu acho que sim. Eu algum dia tenho que ir a Cuba, não sei quando, em que momento, mas eu tenho que trazer algo que me represente que eu não pude trazer. Eu trouxe como se fala aqui? Mi tacinha de tomar café. Ela diz Cuba, eu todas as manhãs me tomo mi cafezinho em ela. Eu só pude quase trazer isso porque Isa me falava, mãe, eu colocava algumas coisas, mas Isa me sacava de novo de la mala. Mas eu sabia que tinha peso ideal, peso 8 quilos, mas eu não podia sair mais. Na pequena mala, apenas o indispensável. E com muito esforço, um pequeno cachorro segue na viagem. Afinal, ele é o único dos amigos que se fará presente na próxima e incerta fase da vida. Mas eu falei, eu não me vou se não monto a cachorra em la boca. Ou que se vá conosco. Mas, afortunadamente, montou em la boca sem nenhum problema. Aunque eu acho que o Brasil forma parte de nós. Eu acho que essas duas bandeiras juntas, porque nos han acolhido com muito amor e já também, eu acho que também Brasil é parte de nós. Quem teve a juventude roubada por crises de todos os tipos, só deseja para a próxima geração um mundo bem melhor. Las personas migran, como mismo migran los pájaros, los peces, las personas, todos emigramos. Partiendo del contexto y de una perspectiva para mejorar. Pensamos que al mudar, al emigrar, que todo se deja atrás y se comienza de cero. Ese cero para nosotros no significaba un cero, sino significaba el comienzo de algo novedoso. De hecho, los registros actuales marcan una emigración aproximadamente de más de 1 millón de personas de nuestro país. Nunca en 58 años de revolución eso había acontecido. Entonces tuvimos que elaborar rápidamente una estrategia como familia porque llegamos a convivir como si estuviésemos en un desierto, en una isla abandonada. Tienen que adaptarse a las nuevas vidas, como el pajarito que voló, salió del nido y tienen que hacer su vida. Todo cubano, cubana, goza y gozaría por venir a conocer un país donde las culturas y los colores de su bandera y de su cultura, su forma, su jeito de danzar, de comer, de bailar, de comportarse, de acoger a las personas son algo similares a los cubanos. ¿Qué puedo hablar para el brasilero que viva la vida y que disfrute de los colores que tiene como nación? Esos colores tan lindos que hoy forman su bandera, donde la acentúa una frase muy hermosa: orden y progreso. As crises humanitárias espalhadas pelo mundo ocorrem por todo canto e, vez ou outra, comprometem o sonho de gerações inteiras. Yo nací en Cuba. Ahí, como todo niño, la infancia en Cuba, sin saber de política, sin saber de cómo es la situación real, tus padres te esconden la situación real. Entonces la infancia es tranquila, es normal, es feliz, jugando en la calle. Todo el tiempo que uno está en Cuba, el acceso a la información es tan poco, o mejor dicho, a la información real es tan poco, que pasa mucho tiempo en el que tú descubres que realmente hay un problema. Yo siempre digo así, digo que las personas en Cuba son preparadas para irse.
son preparadas para huir, son preparadas para salir del país. Yo digo siempre que la migración es forzada. No nos gustaría irnos, a nadie. Yo no conozco ningún migrante que le haya gustado irse. Personas que han vivido en países con crisis, la gente sabe cómo enfrentar y cómo salir hacia adelante y cómo intentar mejorar su situación y cambiar eso que cuando uno llega a un problema va adaptando y va intentando siempre hallar su máximo, ¿no? Brasil, la cultura es muy poderosa y muy rica, entonces, pero al mismo tiempo es muy cercana a la cultura cubana en cuanto a la calidez de las personas. Y yo siempre decía, Brasil es el primer paso de esa mejoría, ¿no? Es el primer escalón. Pero cada vez me importa menos llegar al final y me podría quedar en ese escalón que no tenía problema. Es decir, puedo quedarme aquí sin problema. Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe. Escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue. Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer en lo bello, en la verdad, en la esperanza de esta sed de amar, en los sentimientos que se quedan, sueños que perduran. E busquei subir. No entanto, como sossegar o coração quando deixa atrás de si uma pátria ferida e irmãos sem amparo? O recomeço solitário já não é suficiente. Aqui nasce uma revolução como peças de um imenso quebra-cabeça. Umas 11h40, 48, eu tô chegando a abrir minha porta. Quando eu fui na faculdade, eu estava sem internet. Quando eu cheguei, a internet chegou. Aí eu recebi uma ligação de um primo meu: tua mãe faleceu. E a partir daí, a vida perdeu sentido para mim. Eu falei, não, estudar para quê? Vou me dedicar para quê? Aí, a partir do momento realmente eu decidi, eu falei, não vou nem na aula, eu quero me organizar para votar no meu país. Haitiano, negro, fazer faculdade de Direito, para a sala, para a turma que eu fazia parte, é algo estranho para eles. E uma professora falou, não, você não vai abandonar. Ela e mais 2 pessoas na sala faz com que hoje em dia eu sou advogado. E depois, como eu queria muito colocar minha mãe no patamar acima, eu tenho uma única comparação. É o Haiti. É ver como aquilo que eu não fiz para minha mãe, como eu posso fazer para o Haiti. Fazer para o Haiti no sentido para que outras crianças, outras mães não passou por aquilo que a mãe passou, porque a mãe sofreu muito. Honrar, porque tudo eu estou fazendo hoje em dia, eu estou fazendo para o Haiti, mas atrás desse Haiti tem a minha mãe que eu quero honrar, porque ela merece. E eu não vivo por mim, eu vivo para o Haiti. O Haiti foi construído para mudar o mundo, para dar ao mundo uma outra visão de que é a liberdade, né? Porque o Haiti, nós ajudamos muitos países a sair nesse momento escravagista naquela época. Então, o Haiti que eu estou sonhando é um Haiti livre, independente, soberano, que consegue realmente cuidar a população haitiana. Não existe migração sem fé, mesmo que a missão seja ter fé em uma vida melhor. Quem migra traz consigo pedacinhos de confiança e grandes porções de esperança.
Nossa religião é bem diferente, porque nós é muçulmano do nosso país, lá no Senegal, fez oração 5 vezes por dia, 5 vezes, né? Depois tem diferente comida, lá na nossa religião, não bebe tudo, nossa religião não bebe. Lá no Senegal, se você está doendo, se você não tem dinheiro para pagar lá na saúde, depois você vai morrer. Triste, né? Muito triste. Aqui no Brasil, sua família lá no Senegal, muito triste, né? Porque tudo minha família ficou lá no Senegal. Meu pai, minha mãe, irmão, amigo, tudo. Eu gosto, né? Eu gosto tudo. Eu tenho trabalho, eu fico tranquilo, eu gosto. Tudo minha amiga brasileiros é muito bom. Conversar bom, falo com eu, tudo minha amiga que eu conheci aqui no Brasil é muito bom. Só que eu quero ver minha família, é muito difícil, porque aqui no Brasil e Senegal é muito longe. Senão tudo perfeito aqui no Brasil. Eu quero, se voltar lá no Senegal, eu tenho uma casa, eu fico tranquilo. Eu quero tudo, né? Tudo que fica tranquilo é meu, vida para eu e minha família. No longo e diverso caminho da migração, alguns decidem partir com suas histórias, dores e amores, para cuidar de outros pelo caminho. Quando a guerra começou em Angola, os meus pais eles precisavam fugir para um lugar seguro, porque onde nós morávamos não era mais seguro. E nesses dias eu sei que nós ficávamos num lugar no mato, onde ficávamos alguns dias sem comer, sem beber. E eu lembro que o que poderíamos comer era milho torrado. Aquilo que nos sustentou durante alguns dias ali, até a guerra passar. O objetivo de vir aqui no Brasil não só foi para estudar, mas também foi para nos capacitar melhor, para voltar para o nosso país e poder servir Angola. Como imigrante, quando abre-se porta, você não pode voltar, não olha para trás. Simplesmente vai. Vai ter dificuldade? Vai ter desafios, muito vão. Eu tenho um sonho de poder voltar para Angola, poder servir a minha nação. E servir de uma maneira que pessoas, crianças, mulheres, homens, possam ter uma oportunidade que eu tive. Não poder não sair do país, mas poder ter uma condição de vida melhor. E poder ser uma mulher que possa realmente levar essa esperança, levar essa alegria e dizer assim, diante do sofrimento, ainda existe esperança. Quando eu pude entender a minha identidade, que eu disse que eu sou angolano, sou africana, eu comecei a entender que o preconceito não pode me afetar e não pode tirar a minha identidade. Eu sou essa mulher angolana, negra, do jeito que você vê. Então, é tempo de falar, mas falando com sabedoria, com entendimento, para que as pessoas entendam, principalmente a mulher africana, imigrante, quando ela vai para um país, que ela possa dizer assim, você pode ser alguém no país onde você está. Quem são as mulheres que percorrem o mundo? Quem contam suas histórias, amparam suas necessidades e apoiam seus sonhos? Elas migram com seus cabelos trançados ou cobertos. Elas migram, reencontram suas casas, deixam ou levam seus filhos. Mães são como terra. Cuando yo era chiquita, pues estudiaba en colegios pagos. Era tremenda bastante. Me expulsaban a cada rato. Pero sí, tenía muy buena calidad de vida. Mi papá por lo menos me daba todo lo que yo quería, pues, lo que necesitaba a mí y a mi hermana, porque éramos dos, mi hermana y yo. Cuando mandan a mi hermana para Italia, ahí se me acabó el mundo. Y pues agarré una vida de fiesta, una vida loca, una vida de tomadera, probé las drogas, ¿verdad? Así llegué hasta los 21 años. A los 21 años estuve detenida.
Bueno, conocí a Milagro. Milagro estaba en estado del niño, yo la apoyé y el niño nació. Y pues entre las dos lo estamos criando, decidimos criarlo para que ella no estuviera sola. Pues. De ahí, en el 2018, yo tomé la decisión de salir del país, de Venezuela, caminar tanto y quedarnos en la calle, sin que nadie nos protegiera. Eso. Y pasar hambre también, porque nosotros pasamos hambre. Mucha desidia, pues. Así como hubo gente que no lo colaboró, hubo gente que no. ¿Qué me hace feliz? Estar bien con los demás. Que nadie se meta conmigo. Que me dejen vivir la vida. A mi manera, pero que me la dejen vivir. Alguns dos que caminham pelo mundo levam consigo uma palavra forte que jamais se apagará. É a guerra que exige muito mais do que podemos entregar. In primo lugar, io darei mia data di nascita. È il giorno 3 di settembre del 1923. Ai 15 mais ou menos era di marzo o di aprile, non lo ricordo più, sono stato convitato per l'esercito italiano con 19 anni e mezzo, sempre nel 1943. L'Italia era alleata con l'Alemagna, erano due paesi uniti, tinha Italia, Alemanha e Giappone. Erano 3 paesi contro il resto del mondo. Os americanos bombardearono Roma e io stavo facendo il militare là, a Roma. Accasei na Italia in janeiro e in agosto già stava con la compra da passaggi. Partimos dia 8 dal porto di Genova da Italia e seguimos in Porto Alegre o dia 7 di settembre in navio. Aí começou uma nova vida de Brasil. Eu entrei na oficina mecânica logo, fomos indo. Aí eu disse, agora em Brasília, e eu sei que posso fazer como eu quero. Continuo a minha vida ainda. Estou com 101 anos completado. Ringrazio Deus por estar ainda vivo. A perseguição também é uma guerra violenta que deixa em suas vítimas uma marca indelével. Eu gostava do povo haitiano. Um povo muito acessível, muito educado, muito simples, fácil de comunicação. Eu adorei a minha estadia no Haiti. Imigrante, tenho experiência e não é fácil, por muitas razões. Por questão de dinheiro, primeiro, a gente não tem dinheiro, então tem que procurar trabalho, e se tem trabalho, tem que lutar muito para manter o trabalho, depois tem que acostumar-se a cada lugar, a cada país, e em cada país, em cada região onde se vai viver. É um trabalho muito grande de adaptação, de conhecimento da população, de sua cultura, de seus costumes, para viver e conduzir-se de acordo com a cultura local, e não é fácil. Outros são literalmente arrancados de suas raízes e histórias. Voltar um dia é uma tarefa que divide os sentimentos.
primeiro, ser arrancada do próprio país é uma experiência muito pesada. No caso meu, que fui buscada pelo SNI, né, pela Polícia Federal, no tempo da ditadura, e eu não pude nem me despedir de ninguém quando eu saí do país. E durante muito tempo fiquei incomunicada. Eu acho essas coisas de ser arrancada do seu ambiente é uma das mais difíceis, né? E depois tem isso, né? De o que é que eu faço agora? A gente, no caso dessa saída como foi a minha, não foi uma coisa planejada, né? Então, estando fora, eu tive que começar a pensar e a procurar o que eu faço agora. Essa experiência do exílio é como uma moeda de duas faces. Teve muita coisa difícil, né? De adaptação a um novo país, a uma nova cultura. Com criança pequena também não é fácil no outro idioma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de estar ali e trabalhar com o movimento de mulheres em cada país onde eu estive, no México, na República Dominicana e no Haiti. Então, eu penso que para a maioria das pessoas, esse processo é algo assim que se assemelha, tanto com relação à saída, como em relação à chegada, né? Para alguns, bem mais difícil do que para outros, né? Pense o mundo como uma terra de muitos povos e veja que o que nós estamos vivendo agora, nossos ancestrais viveram. Minha bisavó veio da Itália num momento super difícil que vivia a Itália do Norte e teve que recomeçar a vida e recomeçou aqui no Rio Grande do Sul. Então, como nós fomos acolhidos nos nossos ancestrais, que hoje nós saibamos acolher os que aqui chegam e vejam, né, na Embaixada Solidária um lugar que a gente consiga ver como um espaço próprio também de colaboração. Muitas vezes a guerra também é interna, barulhenta e silenciosa ao mesmo tempo. Muito além dos conflitos bélicos, migrar pode ser uma busca pessoal e intransferível por paz. Yo estaba enseñando una vida muy cómoda en Medellín, mi ciudad, Colombia. Y es un país muy bonito y en mi cabeza siempre pensé vivir en mi ciudad. De pronto salir a conocer otros lugares del mundo, pero volver a mi ciudad, envejecer en mi ciudad. Y la vida me cambió, yo estaba enseñando una vida muy cómoda, lo tenía todo. Y de momento me vi sin dinero, vi la otra cara de la sociedad y me sentí solo, realmente quedé solo. Muchas personas que yo pensé que podía contar con esas personas en el momento que necesité, no estuve. Y me dijeron palabras que jamás pensé escuchar. Pero gracias a eso y al dolor logré encontrar que uno tiene superpoderes y uno se puede levantar de las cenizas, y cuando se pierde todo se encuentran esas fortalezas que uno tiene adentro en el alma, y esa ayuda del universo, de Dios, que no te deja solo, y empiezan a fluir cosas bonitas de la vida. Nem sempre se encontra lar como aquele que se deixou, e a rua muitas vezes se transforma no lar possível durante a trajetória. Quem passa por isso aprende a transformar-se em lar para tantos outros que na vida farão essa travessia entre uma vida e outra. Y yo ahora, para este año, ya tengo 7 años que no veo a mi mamá. Es algo duro, no es fácil. Que a veces pensamos que porque tenemos una edad
ya avanzada, pensamos que el sentimiento no acaba. Ese sentimiento está ahí. No pasé fome. Aquí en Brasil nunca pasé fome. Pero sí, pasé humillación, ¿verdad? Pasé más que tu humillación. Me sentía solo. Gracias a Dios que nunca sentí eso que llaman depresión. Pero sí lloré, sufrí bastante. Pedí a la ONU para traer, ¿no? Un grupo de personas. Ellos sí le acreditaban eso y yo falaba que trabajaba en una firma, que yo podía mantenerlos por 3 meses y al llegar ya tenían trabajo. Ayúdame que estoy pasando fome. Mi familia, mi filho, nieto, o sea, ya estaba bastante difícil. Y yo arrumaba y me los traía, ¿verdad? Porque yo sé, yo pasé fome. Yo tuve 8 meses antes de venirme con los amigos brasileños, que yo comía en el día, era, que es tradición en Venezuela, una arepa. Una arepa, a veces sin sal, asada. La colocaba en la asada y comía. Mi sueño es voltar a mi país. Por mi familia. Es triste. Voltar a ver a mis hijas, ¿no? Mis filhas. A mis nietos que no los vi nacer. Y a mi madre que ainda está viva. Que no es fácil. Esto es lo que trae esa destrucción del país, esa separación de la familia, es algo que a todos nos destruye. Em país continental como o Brasil, muitos migram para outras regiões por diversas razões. Nem todos, mas sempre alguém encontra o amor e é em outras terras. E eu vim embora seguindo esse grande amor, essa grande paixão, né? E nesse tempo foi a melhor época da minha vida, mesmo com as dificuldades, a gente era feliz. Tem o ditado que diz: você era feliz e não sabia. Se ainda existisse sertão, eu retornaria e viveria tudo outra vez. Eu acho que ninguém nunca namorou tão diferente como eu. Eu namorei por cartas 3 anos. Está tudo registrado numa bolsa em casa. Eu acho que deve ter mais de 50 cartas. Lua de tantas fases, do meu viver é razão. Não conte os meus segredos de amores, de paixão. Também não diga meus sonhos tão cheios de ilusão. Cá pra sempre eu declaro, sem haver comparação, sendo o mais lindo luar, o luar do meu sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Vivir en la calle, dormir en la calle es peligroso. No sabe uno qué puede pasar, qué persona se le puede acercar mientras uno está durmiendo. Cuando uno duerme queda vulnerable porque no, pues está durmiendo precisamente. Voy viajando, conozco mucha gente, he conocido personas de muchas partes del mundo
me gusta eso, compartir con gente, compartir con otros músicos. He conocido 8 países, he recorrido más de 13.000 kilómetros y no me ha pasado nada en la estrada. Hay que confiar en la vida, salir de la zona de confort, tener coraje, tener fuerza, enfrentarse a uno mismo, enfrentar la vida. A mí, ¿qué me hace feliz? Estar tranquilo, estar en paz, Quiero vivir en paz. Me considero afortunado. También confío en algo superior, lo que se conoce como Dios o Deus. Para mí es una conciencia universal y confío en ella. Y bueno, el día que me toque irme de este mundo, pues bueno, espero, no sé, algún día va a suceder eso. Pero si algún día voy a morir, no sé cuándo, pero... Senegal é muito diferente daqui, porque nós temos uma cultura bem diferente. E lá tem serviço, mas paga pouco. Por isso que todo mundo saiu de lá para vir para o Brasil trabalhar. Eu fui para o Brasil só para visitar, mas quando cheguei, que eu gostei de ficar aqui. Minha religião é muçulmana, islâmica, mas a gente fez todas as coisas que a islâmica fez aqui. Não pode comer porco, não pode comer álcool, não pode fumar maconha, mas pode fumar cigarro. Brasileiro, tem brasileiro que não respeita para a gente. Tem brasileiro muito legal. Muito legal. Lá onde é que eu trabalho. Por exemplo, tem brasileiro que me respeita, tem brasileiro que não se respeita. Ai, foi muito difícil. Eu chorei, porque mãe faz parte da vida. Primeiro é mãe, eu gosto muito dela. Mas primeiro dia que ele faleceu, fiquei uma semana sem trabalhar. Nem consegui fazer nada. Mas é difícil. Mas Deus ajuda. Viro brasileiro agora. Eu quero voltar, porque eu tenho família lá. Mas só vou voltar. Só vou para visitar e voltar. Mas vou te falar, aqui é meu país agora. Porque tudo que eu tenho agora foi o Brasil que me deu. Telematou passa e não tem mais vontade para viver. Tudo, aí tinha esperança. Esperança vai ver uma coisa. Mas depois que ele montou tudo, o dono da empresa morreu embaixo de Kombi. Aí não tem ninguém para pegar de volta, para colocar essa empresa de pé de novo. Aí de dia em dia tá ficando mais pobreza, mas aí eu falei, eu vou viajar. Mãe em Brasil tem que ser mulher forte para sobreviver e para passar tudo. Só sempre colocar na minha cabeça, vai passar, porque eu sei que eu vou conseguir ir na frente. Porque você está lá no hospital, não tem nenhuma família para visitar você. Agora, graças a Deus, tem embaixada, né? Aí que dá a visita para as pessoas que não têm família. Mas, no meu momento, não tinha aí no estado que eu morava também, não tinha embaixada solidária, essas coisas. Mesmo estar na igreja, aí é difícil, né? Para a pessoa vai pegar a responsabilidade para passar a visitar você. Na Haiti, quando eu moro aqui muito tempo sozinha, né, e meus filhos, se for na Haiti, não ia conseguir. 3 horas de madrugada na rua sozinha, esse não existe. Ou eu morro e eu pegar faz tudo, qualquer coisa, sabe? É difícil segurança. Eu gosto muito, eu amo o Brasil. Quando estava crescendo, queria ser cantor. Depois, quando começar na escola, queria advogado, jornalista, sabe? Muita coisa. Aí muita coisa vem juntos.
pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Eu venho para o Brasil, meu corpo estava aqui no Brasil, mas meu mente fica lá, por causa da minha família. Mas agora começa a melhorar um pouco, porque começa a trazer. Eu trazer 2 pessoas, ficam 3, mas o mesmo Deus vai me ajudar para trazer os outros. Ninguém vai conseguir te ajudar. Cada um vê a própria vida. Exemplo, se eu tenho R$50, é meu. Você e outro não me interessa. Mas outro país é diferente. Exemplo, aqui no Brasil é diferente. R$50, se você não tem, você não tem. Eu não consigo dar todo para você, mas dividir com você. É isso. É isso. Eu gosto aqui no Brasil por isso. É um povo acolhido. Quando eu procuro quase 5 ou 6 países, mas qual vem na minha cabeça é o Brasil. Há 5 anos aqui no Brasil, vale mais do que 30, 35 anos aqui no meu próprio país. O sangue vai ficar sangue de haitiano, mas todo o resto é brasileiro. Porque tudo o que eu fiz é no Brasil. Meu sonho, depois de trazer a minha família, vou mudar a minha nacionalidade. É isso. Para me sentir totalmente brasileiro. É isso. Seu José Madaleno, ele chegou até nós, ele já tinha mais de 70 anos, com o objetivo de que aqui ele iria trabalhar, que ele iria reconstruir a sua vida, e ele chegou muito determinado a isso. No primeiro momento, né, a dificuldade de mostrar para ele, né, de que, infelizmente, ele não teria a possibilidade de uma inserção no mercado formal, devido ao avançar da idade, né? E também porque ele já chegou bastante adoecido, né? O seu José Madaleno, ele veio com uma anemia severa, né? E em determinado momento, né, o seu José Madaleno passou a manifestar o desejo de voltar para a Venezuela. E eu, como uma pessoa que poderia ser filha ou neta dele, falava: seu José, não retorna, né? E um dia ele me mandou um áudio dizendo que ele já tinha ido embora e estava na metade do caminho indo embora para a Venezuela de volta. Naquele momento eu senti um abandono, né, e um primeiro momento de luto, né. Eu recebi vários contatos nessa trajetória de retorno dele, né, ele acabou ficando em situação de rua novamente por um longo período, né, e ficou em Manaus, que foi a última cidade que ele chegou. Até que um domingo à tarde eu recebo uma mensagem de um hospital dizendo que havia um óbito registrado e que a pessoa tinha informado o meu contato como contato de referência. O seu José não conseguiu chegar até a Venezuela de volta, né, para ver os seus filhos, as pessoas que ele queria. Uma perda muito marcante para nós, né, uma perda que representou muito para mim. E eu continuo em homenagem a ele, né? Nós chegamos a instituir na Embaixada Solidária o Espaço José Madaleno, um espaço de inclusão da pessoa idosa.
Seu José Madalena era costureiro e um exímio costureiro, e inclusive antes da fuga dele, né, da embaixada, a fuga dele daqui de Toledo, que ele não me contou nada, ele foi até a Embaixada Solidária para resgatar a tesoura, que era uma tesoura que ele havia trazido para cá e resgatar para levar junto consigo. Quase tudo era diferente, desde a hora de acordar até a hora de dormir, né? Toda vez que acordasse tinha que falar o Ohayou, tinha que ser em japonês, tinha que sentar todo mundo junto na mesa. E como eu cresci sendo imposta, né, tendo essa imposição familiar da cultura japonesa, eu acho que faz com que a gente ainda cresça com vontade de ser diferente, porque você acaba se tornando um estranho onde você está, porque você tem que agir diferente de todo mundo. A família da minha mãe, ela veio de Hiroshima, que é do meu avô, né, os Yamasaki. Eles vieram de Hiroshima por conta do pós-guerra, vieram para o Brasil, porque lá eles passavam muitas necessidades. O meu avô, Shoji Yamasaki, ele foi militar de guerra. Ele escapou das 2 bombas atômicas e por ele ser militar de guerra, minha avó foi enfermeira durante a guerra, ele era muito mais rígido que o normal, né? O japonês já é rígido, imagina um japonês militar. Eu sentia muita falta do Brasil e a gente foi para lá para ficar 3 anos. E quando deu perto de 1 ano e meio, assim, eu não me aguentava mais. É muito diferente, é um negócio que eu não encontrava nada lá que pudesse me completar lá. Então, hoje, aqui no Brasil, claro que eu sinto muita saudade do Japão, é a mesma coisa, né? Eu sinto saudade de lá, das pessoas que moram lá, até da rotina que tem lá, mas é uma saudade que eu consigo suportar. Quando eu estava lá, era uma saudade que me fazia mal. Então, a vida é feita de escolhas, da mesma forma que meus pais tiveram que fazer bastante escolha, eu também tive que fazer essa. Quando fui trabalhar na casa de famílias, eles me chamaram para comer na mesa e eu chorava, falei, nossa, eles me amam. Eu trabalhava numa casa na Argentina há muitos anos. E a mulher deixava as criancinhas comigo, né? Tudo bem, né? Eu era mil maravilha nessa hora, quando ela tinha que trabalhar o dia inteiro e eu ficava com as crianças, né? Mas na hora de eu tomar café, é diferente. Tinha que ficar lá num canto. Na hora do almoço, é outro talher, é outro copo, e sentar lá num canto. E ela ensinava as crianças a fazer isso para mim. Vai lá colocar os pratos para a Érica. Tudo diferente. Eu nasci na Argentina, num lugar tão pobre. Eu via que aqui tinha possibilidades. Possibilidade de melhor vida. E eu falo, o Brasil tem comida. Brasília é abundante. E quando eu vim, obviamente, sem nada. Em uma semana já tinha tudo, uma casa montada, tinha roupa, tinha trabalho, muito trabalho. E eu estava maravilhada. Meus olhos brilhavam. Não quero que ninguém fale mal do Brasil. Muitas vezes, os primeiros dias que eu cheguei aqui, Brasil é isto, ou SUS é aquilo. Não. Para mim é maravilhoso. O dia que eu precisei, o SUS, ele estava ali. Eu amo aqui, amo. E todas as coisas que estão bem para mim. Estou muito bem, estou super bem. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvida si comienzas
una vida nueva. Y respira el aire puro, sin el vicio de las dudas. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Em Cuba acontece um fenômeno que é a economia de favores. Tem pessoas que trabalhos especiais onde você pode, a gente fala lá, resolver alguma coisa. Quando você nasce e cresce em Cuba, você sempre está perto do tema migração. Todo mundo tem pelo menos 10 pessoas conhecidas que já não estão, que cresceram talvez e eram da sua vida cotidiana, mas já não estão mais porque migraram. Formas de vida lá de Cuba, tudo muito contraditório para mim. Não consigo, inclusive trocando de governo, não consigo me idealizar lá como pessoa. Não tem nada a ver comigo. Se eu sair de lá era para não voltar. E decidi isso com muita tranquilidade, com muita liberdade. Juro que quando eu entrei naquele avião, meu Deus, eu já estava voando antes do avião sair. Eu estava muito feliz, eu nunca fui mais feliz na minha vida. Enfrento a vida com uma mente muito positiva. Eu tento não me deixar cair nesses poços de depressão e de ansiedade que são às vezes inevitáveis, mas eu tento, inclusive com ansiedade, vou para frente com um sorriso, porque se eu estou sorrindo, a vida vai me sorrir. Essa é a minha filosofia. Eu deixei lá em Cuba minha mãe, que é a pessoa que tem lutado a vida toda por mim, e eu sinto a grande responsabilidade de sacar ela de lá o antes possível, porque ela é uma pessoa já idosa que está se destruindo naquele país. Se eu, que sou jovem, conseguir sair de lá, agora o meu dever ajudar a minha mãe a sair de lá, mas de formas regulares, não como eu saí. Eu não faria isso com ela. A migração é muito mais do que simplesmente deixar um lugar e encontrar outro. É um verdadeiro renascimento, onde velhas realidades se dissolvem e novas esperanças florescem, moldadas pelo calor dos sonhos que inspiram. Em algum canto do mundo, nesse exato instante, alguém está arrumando uma pequena mala, carregando não apenas pertences, mas também a promessa de um futuro incerto e brilhante. Novos encontros já estão marcados. No finalzinho da tarde, o sol vai migrar outra vez. No próximo verão, as andorinhas encontram outra direção. E as pessoas seguirão pelo mundo em busca de um olhar que pode ser exatamente o seu. Afinal, o mundo precisa de nossos corações para seguir em uma eterna mudança. Coração é mesmo um imenso aeroporto e muitos voos estão prestes a chegar. Cruzando ríos, andando selvas, amando sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para alumbrar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mira el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Siento que a cada instante he sobrevivido al caminar, que cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este quejido que ando cantando bajo la piel. Y así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.